Sente no seu lugar. É uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Deus abençoe você que está conosco aqui presencialmente, você que está comigo através do vídeo, pela transmissão online, no arroba Fernando Betel 12, a confusão de arrobas por aí, né? Lá no YouTube, seja muito bem-vindo. E para você, em especial, que está de casa, hoje é primeiro domingo, é dia de Santa Ceia. Eu queria que você se preparasse aí, né? Suquinho de uva, pode ser um vinho, um pão de trigo, se não tiver um pão, uma bolachinha de água e sal, porque daqui a pouco, no final do culto, no final da celebração, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Você que está em casa, diz aí amém comigo, prepare-se para isso, aí você, a sua família, com quem você estiver reunido nessa noite. Que essa seja uma noite de bênção, seja uma noite de graça e seja uma noite de glória sobre você e sobre todos aqueles que são seus, em nome do Senhor Jesus. E eu queria continuar nessa noite trabalhando no tema Céus Abertos. Nós estamos entrando hoje na última semana do propósito, na última semana do jejum. No próximo sábado, pastores e líderes vão estar lá em Jacarepaguá, na conferência Céus Abertos da Vinha, aqui do Rio de Janeiro. E nós vamos na última semana, onde nós vamos ter um contato direto com o nosso Natanael, onde nós vamos fazer aquela visita, onde nós vamos apresentar para ele um convite, porque semana que vem é semana de evento ponte, é semana de preparar aquela festa na célula, aquele jantar abençoado, aquele momento para reunir todos os Natanaéis e poder fazer uma grande colheita, convidando para o encontro com Deus, o impacto com Deus, que vai acontecer no último sábado, no dia 26 de setembro. Que dia vai ser? 26 de setembro. Então é reta final. E como eu tenho dito para vocês, os céus estão abertos para nós alcançarmos Natanael. Os céus estão abertos para nós chegarmos nele, aquele Natanael, aquela pessoa que é da sua confiança, que confia em você. Você vai dizer para ela: eu encontrei o Cristo. E ele vai perguntar: mas Cristo, aonde? Onde está a sua igreja? Jardim Catarina. Pode vir alguma coisa boa do Jardim Catarina? E qual vai ser a sua resposta? Vem e vê. Vem e vê. Não precisa explicar, nem tenta. Como é que se explica Jesus? Jesus não se explica, Jesus se experimenta. Quantos aqui já experimentaram Jesus? Diz amém. Aleluia. Que você seja abençoado nessa noite, que essa graça e que essa glória esteja sobre a sua vida. Mas eu queria acrescentar a isso: os céus não estão abertos apenas para que Natanael venha. É um tempo de céus abertos sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua célula, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Como eu disse a semana passada, nós precisamos apresentar projetos para Deus, porque Deus está abrindo os céus para que os meus e os seus projetos sejam concretizados e sejam consolidados em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, nosso projeto do piso, amanhã começa a obra. Alguma coisa que parecia tão complicado, Deus facilita, abre portas, coloca diante de nós as possibilidades. Deus é assim conosco como igreja, mas é assim também com você, com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com as coisas que dizem respeito a você. Deus te é favorável. Repete comigo: Deus, diga isso mais uma vez, Deus me é favorável. E nessa noite eu quero ministrar sobre céus abertos para a provisão de Deus. Há uma provisão de Deus sobre a sua vida nesse tempo. Há uma provisão de Deus separada para você nesse tempo. E eu creio, a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa, com coisas extraordinárias da parte dele. Hoje nós vamos ler Joel. E o apóstolo Joel, aliás, o apóstolo Joel é um amigo, né? O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele tem uma profecia muito abrangente, muito grande. Ele fala da igreja, ele fala do povo de Israel, ele fala da igreja nesse tempo, ele fala da igreja no tempo do Pentecostes, ele fala do povo de Israel lá no Antigo Testamento, ele fala também do povo de Israel lá quando Jesus voltar. Ele anuncia o grande e terrível dia do Senhor, que será o dia da vingança de Deus, mas também fala que nós
nós vivemos uma época da graça e do favor de Deus. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. E ele explica, ele ministra, ele fala a respeito de tantas coisas importantes. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora, para a gente pegar uma pequena porção dessa palavra. Joel capítulo 2, versículos 23 a 25. Joel capítulo 2, versículos 23 a 25. E vamos ver qual é a palavra de Deus para nós hoje. Então repete comigo assim: hoje tem uma palavra de Deus para a minha vida. Me ajuda agora com a pessoa que está do seu lado e profetiza isso na vida dela. Diga assim: hoje tem uma palavra de Deus sobre a sua vida também. Glória a Deus. Vamos receber dessa palavra. Joel capítulo 2, versículos 23 a 25 diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Nós sabemos, querido, que apesar do profeta dizer alegrem-se filhos de Sião, como se essa palavra fosse destinada simplesmente aos filhos de Israel, temos a ciência, a consciência e cremos que todas as promessas são nossas em Cristo Jesus. Então repete: todas as promessas são minhas. Já percebeu que quando a gente diz nossa, parece que a promessa se dilui, parece que ela se dissolve no meio de um monte de gente, mas não, todas as promessas são nossas, mas nós podemos declarar: todas as promessas são minhas, diga minhas, em Cristo Jesus. E sabe, Ele é tão grande, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que não vai faltar recurso para Ele abençoar você e o seu irmão. Não falta recurso em Deus, bênção de Deus para abençoar a sua casa e a casa do seu vizinho. Não falta recurso de Deus para abençoar essa igreja, mas para abençoar também a outra igreja ali do outro lado da rua. Deus é rico e das suas riquezas Ele distribui nesse tempo em abundância sobre aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Diz assim: eu creio em nome de Jesus. Então Ele anuncia, e nós sabemos que essas promessas elas são nossas em Cristo. E aqui o Espírito Santo, através do profeta Joel, ele enumera algumas dessas provisões, céus abertos para a provisão de Deus, alguma dessas provisões sobre o seu povo. A primeira delas que tem aqui, hoje eu preciso andar rápido, vou tentar com todas as minhas forças, dependendo do Espírito Santo, mas a primeira das provisões diz assim: chuvas a seu tempo. Repete comigo: chuvas a seu tempo. O texto aqui, eu já li, vou repetir, é o capítulo 2 de Joel, versículo 23, quando diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor. Vira para quem está do seu lado e diga assim: filho do Sião, se alegra e exulta no Senhor. Não é à toa, esse ano, apesar de pandemia, apesar de quarentena, ele é o ano da chuva abundante, é o ano da abundante chuva, e esse ano não deixou de chover na nossa vida, não deixou de chover na nossa casa. As promessas de Deus, elas se cumprem e se cumpriram, e ainda elas se cumprirão a cada dia na sua vida e na minha vida. Então alegre-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará na chuva em justa medida, e fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. A Bíblia fala de dois tempos de chuvas em Israel. Uma se chama chuva temporã e a outra se chama chuva seródia. Em outras versões vão dizer chuvas de outono e chuvas de primavera. Primeiras chuvas e últimas chuvas, porque elas apontam para o tempo da colheita. Ali, a abundância, a agricultura naquele tempo dependia basicamente do Senhor fazer chover no tempo certo, não enxurradas de chuva que
devoram a terra, que destroem a terra, mas a chuva justa no seu tempo, abençoando, fazendo prosperar, fazendo a terra ser irrigada e produzir o fruto que vem da parte do Senhor. Então o Senhor promete também sobre nós as chuvas de Deus a seu tempo, as seródias e as temporãs e as seródias, as primeiras e as últimas chuvas. Isso revela o quê? O suprimento divino para o seu povo. Deus, Ele preparou um suprimento divino, uma provisão divina para cada um de nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus sabia que nós teríamos no ano de 2020 uma quarentena, uma pandemia, um tempo difícil, um momento complicado, pessoas perderiam o emprego, pessoas ficariam doentes, pessoas teriam dificuldades, problemas aconteceriam, nações inteiras passariam por problemas, mas para aqueles que creem, diga assim: eu creio. A chuva de Deus continua caindo em justa medida, as primeiras e as últimas, as seródias, as temporãs, é Deus fazendo fluir sobre a sua vida. Creia nisso e diga amém em nome de Jesus. Quando a gente olha para a igreja, do ponto de vista da igreja, as chuvas temporãs, as primeiras chuvas, foram as chuvas do Pentecoste. Aqui no livro de Joel você vai ver, e antes dessas coisas, ou seja, antes do grande e terrível dia do Senhor, haverá de descer o Espírito Santo sobre toda a carne, e profetizarão, os jovens, os velhos terão visões, será algo extraordinário. E Deus separou essa chuva de Deus, essa chuva do Espírito Santo em dois momentos mais marcantes. Um já aconteceu, que foi quando a igreja foi semeada. Diga, Pentecostes aponta para o nascimento da igreja. A igreja estava nascendo, era uma semente que nascia, que precisava brotar naquele momento, e ali Deus enviou uma chuva tremenda do Espírito Santo, do Espírito de vida, e o tempo passou. Assim como as primeiras chuvas acontecem ali no inverno em Israel, em outubro mais ou menos, e as últimas chuvas lá para o mês de março, perto da festa de Pentecostes, assim também no começo da igreja Deus fez um grande derramar do Espírito Santo, aonde os apóstolos evangelizaram o mundo e a igreja cresceu extraordinariamente. Mas também a Bíblia diz que no tempo certo, que é o tempo do fim, no tempo da colheita, diga, tempo da colheita. Nós estamos vivendo o tempo da colheita, onde Deus vai colher o trigo, bom trigo, e vai levar a igreja para o céu. É o tempo do arrebatamento, é o tempo que a igreja vai subir, e nesse tempo, nos anos que antecedem esse arrebatamento, Deus vai fazer chover de novo sobre a igreja, abundância do Espírito Santo, chuva seródia, chuva de inverno. Deus vai fazer chover sobre nós. Quem crê nisso diz amém e dá um glória a Deus. Eu quero dizer que essa geração vai viver um tempo de chuvas extraordinárias da parte de Deus, um tempo extraordinário do Espírito sendo derramado sobre toda a vida e sobre toda a carne. Você pode dizer, mas o Espírito sempre foi derramado, é verdade, mas de tempos em tempos existe uma concentração maior, um poder maior, uma unção maior da parte de Deus sobre o povo, sobre os filhos, e nós viveremos esse tempo. Alegre-se, filhos de Sião, exultem no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva que vem da parte do Senhor. Você vai receber, você vai viver para receber essas chuvas abundantes da parte de Deus. Diga assim: céus abertos para a provisão de Deus. Nós precisamos dessa provisão. O segundo item da provisão de Deus, ele fala ali no próprio texto, ele diz: e vos darei em justa medida as chuvas temporã e a seródia, de maneira que os lagares estarão cheios, as eiras estarão cheias de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Diga assim: trigo. Diga comigo: trigo, farinha, massa e pão. Percebeu que tem um mandamento, né? Tem uma cronologia. É o trigo que vira farinha, que vira a flor da farinha, que vira a massa e que vira o pão.
Todas essas figuras que Joel está falando são figuras de Cristo. Cristo é a farinha, Cristo é a massa, Cristo é a flor da farinha, Cristo é o pão da vida. Quem crê nisso diz amém. E assim é interessante a gente olhar para a Bíblia e aprender algumas coisas. O trigo para virar farinha, ele é moído, ele é triturado, ele é esmagado. Ele passa por um processo de trituração e de purificação. E ele é triturado, ele é esmagado. E quando vira farinha, ele ainda vai ser peneirado de novo, para virar a flor da farinha, a farinha mais pura, a farinha mais sensível, a melhor farinha. E para virar uma massa, ele vai ser esmagado de novo. A massa, rolo para lá, rolo para cá, bate na massa, para finalmente poder virar pão. Sabe? Se não sabe, vai ficar sabendo. Tem alguém que foi triturado e moído. Tem alguém que foi esmagado, peneirado, amassado, esmigalhado, para poder virar pão. Para que se ele fosse o pão do céu, que nasceu para dar vida ao mundo, para você comer o pão do céu, a provisão de Deus, o trigo de Deus é Jesus, e Ele sofreu, Ele foi esmagado e triturado, para que você pudesse ter vida, pudesse ter esperança. Isso é maravilhoso. Essa figura, ela é assim, extraordinária. Lá no livro de Levítico, no capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículos 15 e versículos 16, diz assim: um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro o comerão. A oferta de farinha, repete, a oferta de farinha é o Senhor Jesus. Todas as 5 grandes ofertas de Levíticos apontam para Jesus: pecado, cereal, holocausto, oferta de comunhão, oferta pacífica, todas elas apontam para Jesus. Mas a oferta de cereal em especial, ela é uma provisão de Deus estabelecida para a cura e para a saúde do corpo da sua igreja e do seu povo. É oferta. Um dia Deus mandou celebrar a Páscoa, que tinha o cordeiro e que tinha o pão sem fermento. E você sabe que mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito e caminharam do Egito ao Monte Sinai, e nenhuma delas ficou doente ou enferma ou padeceu qualquer tipo de problema, porque eles comeram da farinha pura, eles comeram da oferta de manjar, da oferta de cereal, que é o Senhor Jesus. Então o sacrifício de Cristo, diz o texto, ele é aceito. Esse sacrifício, ele é aceito por Deus, ele é agradável a Deus, mas é um sacrifício sem fermento. Jesus é a pura farinha que já foi trigo. Aliás, ele mesmo disse: o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica sozinho, mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Então esse grão de trigo, essa semente de trigo, ela precisava morrer, ela precisava ser esmagada, ser triturada, ser amassada, virar massa, virar pão sem fermento, porque Jesus ele é uma oferta sem fermento. O fermento simboliza o pecado, e quando ele foi ofertado, quando ele foi imolado, quando ele foi chicoteado, ele não tinha pecado nenhum, não havia merecimento nele, ali a culpa era nossa, os pecados eram nossos, mas ele sofreu e pagou o preço. O pão de Deus foi amassado, queimado e oferecido para que o povo de Deus pudesse ter saúde e vida em si próprios. Diga assim: eu tenho saúde e tenho vida no corpo do Senhor Jesus. E assim, Deus é fantástico. Se nós olharmos aqui para o nosso povo, para essa igreja local, como acontece com muitas outras espalhadas aí pelo nosso território,
Algum tempo atrás, talvez 1 ano atrás ou 2 anos atrás, nós começamos a ensinar mais insistentemente a respeito da ceia do Senhor e da função principal da ceia, porque todo mundo sabe, todo mundo sabia, todo mundo tem um conhecimento de que o sangue representa o perdão dos pecados, mas pouca gente falava a respeito do corpo, do pão, e nós sabíamos que o corpo de Jesus, ele foi partido por nós, para que nas suas feridas nós fôssemos curados. Então, Deus já veio com provisão, antes da quarentena, antes do Covid, Deus já entregou provisão para o seu povo, para que o seu povo pudesse ser protegido no tempo da crise. As trevas estão aí fora, mas aqui dentro a luz, a proteção, a glória e ao favor de Deus sobre cada um de nós. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor, nós comemos e bebemos em nome do Senhor Jesus, e hoje é ceia, hoje nós vamos comer desse pão maravilhoso, que foi amassado, que foi triturado, que foi machucado, mas que se transformou em vida para cada um de nós. No livro de João capítulo 6, versículo 51, diz assim, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e esse pão é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Alguns gostam de interpretar esse texto falando de vida eterna, de vida no céu, mas aqui Jesus é bem claro, e quando você vai lá para o original ver as palavras, ele fala de zoe, fala de vida plena, de vida com saúde, de vida com abundância aqui na terra. O corpo de Jesus, ele foi oferecido pela saúde do mundo, saúde daqueles que creem, que comem, que se apropriam dessa bênção que é participar da mesa do Senhor e do corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus é massa, amassado, ferido e machucado, para que cada um de nós pudéssemos ter vida e vida plena, com saúde, em cima dessa promessa, em cima dessa realização do Senhor. Sabe, Deus já sabia que nós passaríamos por tempos difíceis, por muitos problemas, inclusive enfermidades e pestilências, mas Ele proveu, através das chuvas do Espírito Santo, das chuvas seródias, Ele proveu cuidar das enfermidades e das epidemias, das doenças, e trazer saúde para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Quantos fazem parte do corpo de Cristo? Diz amém. Nós temos saúde plena no corpo do Senhor Jesus. Se aproprie disso pela fé. E se muitas das vezes nós padecemos, é porque nós temos a dificuldade de crer nessa palavra. Da mesma forma que nós cremos que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, nós precisamos crer também que o sacrifício e o corpo de Jesus nos cura de todas as enfermidades. Quem está comigo diz amém. Interessante, outro dia, há algum tempo atrás, não sei, é tanta palavra para lá, fala aqui e responde para o outro, e alguém falou para mim assim: mas eu sou jovem, eu não tenho ainda doença, eu não tenho ainda enfermidade. E eu falei assim: você está usando a palavra certa, ainda, mas você está dizendo que ainda não tem, ou seja, está profetizando que amanhã você vai ter. Então, para aqueles que têm problemas de saúde, Jesus é a cura. E para aqueles que não têm problema de saúde, Jesus é a saúde divina. O corpo de Jesus é a saúde divina sobre você. Quem recebe disso diz amém, dá um glória a Deus. Irmão, Jesus é o grão de trigo, Ele é a farinha, Ele é a massa sem fermento, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o maná de Deus para cada um de nós. Eu queria encerrar essa segunda bênção, essa segunda provisão, falando aqui um minutinho a respeito do maná. Você sabe que maná, se você for procurar lá no hebraico, você vai ver que significa: o que é isso? Mas o que é isso? E o orvalho descia do céu, e o maná vinha junto com o orvalho cobria a terra, e pãezinhos com sabor de mel, era o maná, o pão de Deus que era entregue em favor do povo. Jefinho, sabe o que o povo começou a falar? Eu não aguento mais esse pão vil. Vai lá, procura para ver no livro da lei. Nós não suportamos mais esse pão vil, nós temos saudades do Egito. Sabe, querido, rejeitar o pão e chamar ele de vil é rejeitar o corpo, é rejeitar o próprio Senhor Jesus. E não aguentar mais aquele pão vil fez com que uma geração inteira morresse no deserto, porque rejeitaram o pão vil. Aliás, quando eles fizeram essa declaração de rejeição, serpentes abrasadoras surgiram no deserto, no meio do povo.
Presta atenção. Quem já foi comigo no deserto, lá no Saara, sabe. As serpentes sempre existiram. Sempre teve serpente. Sempre teve, em todo o tempo. Mas nenhuma serpente mordeu ou picou nenhum dos filhos de Israel. Até o dia que eles resolveram dizer: eu não suporto mais comer desse pão vil. As serpentes que ficavam distantes começaram a entrar, a picar e a matar muita gente. Sabe, querido, tem muito vírus por aí. Eu não posso negar a existência deles, mas eu quero dizer uma coisa: coma do pão do céu, e ele não vai entrar na sua vida, no seu arraial, na sua casa e nem na sua família. Tem alguém crente aqui? Diz amém e dá um glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Não é tremendo isso? Isso é por fé, irmão. É pela fé que nós alcançamos, é pela fé que nós conquistamos. A terceira provisão é o vinho. Diz: os lagares transbordarão de vinho. Repita comigo: os lagares transbordarão de vinho. Os lagares transbordarão de vinho. A gente sabe que o vinho simboliza a alegria, mas como nós estamos no contexto da Santa Ceia, o vinho aqui representa o sangue de Jesus. O vinho é o próprio sangue de Jesus, é a provisão de Deus para tempos nebulosos, onde sempre haverá, através do sangue, perdão, diga reconciliação, diga redenção. Tudo isso através do sangue do Cordeiro, tudo isso através do sangue do Senhor Jesus. Deus sabia que nós viveríamos tempos, no final dos tempos, como esse que nós estamos vivendo, muita culpa, muita condenação, muita palavra pesada, muito jugo sobre os ombros e sobre o pescoço. Nós precisaríamos muito de um Salvador, e o sangue de Jesus derramado na cruz é o sangue do perdão, da reconciliação, é o sangue da redenção. E sabe, comer do maná é comer desse pão todo dia, é se alimentar desse pão todo dia. E não adianta alguém levantar e dizer assim: puxa, pastor, vai pregar sobre Jesus e sobre a graça, sobre o favor de Deus de novo? Vou, porque esse é o Evangelho, não tem outro Evangelho. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma teologia, a graça não é uma ideia, a graça é uma pessoa. A lei foi dada, mas a graça veio. Repete: a lei foi dada, ela veio em tábuas de pedra, mas a graça não veio em tábuas de pedra, ela é uma pessoa, a pessoa de Cristo. João diz lá em João capítulo 1, a graça veio, a lei foi dada, mas a graça veio, e nós a vimos cheia, graça, verdade, da parte de Deus, é Jesus. E quando a gente cansa de ouvir falar de Jesus e da graça todos os dias, é como se a gente estivesse dizendo assim: não aguento mais comer esse pão vil, esse tal de maná. O que é isso? Vai falar de novo sobre isso? Vou, preciso, porque tem vida para o seu corpo, saúde para o seu corpo e para a sua mente. A esperança de Deus está em Cristo, tudo foi feito por Ele, para Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. De João: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabe, nele não há trevas, nele tudo se ilumina, tudo se revela, tudo favorece. É a bênção de Deus, é a própria graça do Senhor que vem sobre as nossas vidas. Ah, querido, diz um amém comigo e me ajuda aí. Êxodo capítulo 12, versículo 3, depois o versículo 7 e depois o versículo 10, diz assim: Êxodo capítulo 12, 3, depois 12, 7 e depois 12, 10. Eu vou mostrar para você um pouquinho aqui da primeira Páscoa, de quando o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado. Diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga assim: um cordeiro. Quantos cordeiros? Para quê? Diz assim: para cada casa. Diga: um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Sabe o que isso significa? Que um cordeiro só, ele é suficiente para uma família inteira. E diz ali, se você continuar lendo o texto, que se a família for pequena, que seja um cordeiro para duas famílias.
mas nunca, jamais, o cordeiro será pequeno demais, que não possa suprir a necessidade de uma família inteira. Isso diz que Jesus, que Deus, Ele sempre se preocupou com a família. O cordeiro era para ser morto e imolado dentro de casa, para que a família fosse salva, os pais, os filhos, toda a família deveria ser salva por causa do cordeiro que era imolado e que era morto. Um cordeiro para cada família. Amém. Glória a Deus, um cordeiro é suficiente. E eu quero dizer para você, querido, talvez você que esteja aqui e só você é crente na sua casa, Deus quer salvar a sua família. E eu queria que você fosse profeta de Deus comigo agora e me abençoasse, e abençoasse a pessoa que está perto de você e dissesse assim para essa pessoa: Deus quer salvar a sua família. Essa vontade de Deus expressa na palavra, não vou aprofundar, mas Deus quer salvar a sua família. A orientação de Deus está lá no versículo 7, e diz assim: o cordeiro foi morto, o cordeiro é assado, o cordeiro é preparado, um cordeiro é suficiente para cada família. Pois então, olha o versículo 7, pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta das casas em que o comerem. Então o segredo ali era o sangue, diga, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E olha a orientação, olha como tudo fala de Jesus, olha como tudo fala de Cristo. A orientação de Deus a Moisés é: pegue o sangue e pinta ele, passa ele na porta, mas dá uma instrução: passa nas duas ombreiras, de um lado e do outro, e passa também na viga superior da porta das casas em que o comerem. Observe a disposição. Solta para mim aí esse retrato, meu jovem. É foto. É foto primeiro, vídeo depois. Muito bem, daqui a pouco você vai ver a foto. É o sinal da cruz, é o sinal da... O cordeiro representava o cordeiro que foi morto para salvar a família, mas que apontava para um sacrifício final, que era o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem está comigo diz amém. Então observe bem, a disposição era a disposição da cruz. A disposição da cruz já estava ali, a forma da cruz. Isso é maravilhoso. Eu não preparei o retrato para vocês, mas lá na Jordânia aconteceu algo extraordinário. Isso que eu acabei de dizer, que as serpentes abrasadoras começaram a morder o povo. Isso foi na Jordânia, hoje é Jordânia. E lá tem um monumento que simbolizava Moisés com a haste e com a cobra, com a serpente de metal, que Jesus falou para Nicodemos: assim como a serpente foi levantada por Moisés, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quem olhasse para a serpente vivia. E se você olhar a foto, depois eu vou providenciar para você, a haste de metal era em forma de cruz, e a serpente ficava enrolada naquela cruz. Tudo, repete comigo, tudo aponta para Jesus. Versículo 10 diz assim: não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queime. Isso é uma chave, diga, chave. Muitas das vezes nós comemos da ceia, na verdade, nós não nos servimos da ceia, nós somos servidos pela ceia. E não é servido pelo diácono, pelo servo. É o Senhor, é Ele que serve para nós, é Ele que oferece para nós. E às vezes a gente fica comendo e comendo da ceia como se fosse alguma coisa que aconteceu lá no passado, há 2000 anos atrás. E eu já expliquei para vocês que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do tempo. A ceia do Senhor, ela é fora do tempo, como a cruz, a crucificação de Jesus, também ela é fora do tempo. Jesus, quando morre na cruz, ele morreu pelos pecados de Adão, de Eva, de Sete, de Noé, mas ele morreu também pelos pecados de Isaías, de Davi, de Jeremias. Todos esses viveram antes dele. Ele morreu ali pelos pecados de Pedro, Tiago, João, de Nicodemos, de José de Arimateia.
de Maria Madalena, de Salomé, de Bartimeu. Ele morreu pelos pecados daqueles que viviam com ele, mas ele também morreu pelos pecados da Priscila, da Cíntia, do Filipe, os meus e os seus. E nós vivemos 2000 anos depois da crucificação. Se a crucificação não fosse fora do tempo, ela não teria poder para perdoar os pecados passados, nem os pecados futuros, porque Jesus, ele está fora do tempo, e ele levou sobre si todos, diga novamente todos os nossos pecados, e todas as nossas enfermidades foram sobre ele, e todas as maldições da lei ele levou sobre si. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você é um leitor da Bíblia e tem atenção, você vai prestar atenção com os evangelhos. Muitas vezes Jesus se dizia Deus, e todas as vezes que acontecia isso, os judeus pegavam em pedras para apedrejar Jesus, porque no judaísmo a pena de morte era por apedrejamento. Mas Jesus, ele não podia ser morto por apedrejamento, porque tem um mistério aí. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado. O apedrejado não é pendurado. Jesus precisava ser pendurado. Então olha, que o sacrifício de Jesus tem uma tríplice função. Nas feridas do seu corpo está a cura do nosso corpo. A saúde do mundo está no corpo ferido de Jesus. No sangue de Jesus que foi derramado está o perdão dos pecados e a redenção. É a principal das cláusulas da nova aliança. Lá em Hebreus diz: dos seus pecados e das suas iniquidades, você sabe de cor? Não me lembrarei mais. Mas Gálatas também diz que ele levou todas as maldições, porque maldito que for pendurado no madeiro. Quando ele foi suspenso da terra e pendurado no madeiro, todas as maldições da lei foram sobre ele. As bênçãos da lei, elas se resumem em 3, você sabe disso, né? Saúde, prosperidade, provisão e vida. Mas as maldições, elas são 4, né? Doença, enfermidade, peste, pobreza, miséria. Fala de morte e da separação eterna. Então eu queria que você visse comigo. Isso é uma visão que eu tive há um tempo. Eu queria muito, já expliquei, mas eu queria muito que você visse. E assim o pastor Prince, lá de Singapura, ele conseguiu, numa animação gráfica, mostrar o que aconteceu no momento da crucificação do Senhor Jesus. Então eu queria que você acompanhasse comigo. Apaga as luzes aqui e vamos ver. Você que está em casa vai ver, assim, ao mesmo tempo que nós vamos ver aqui, ao vivo. Estou na frente de alguém? My God, why have you forsaken me?
your hands I commit my spirit. Pergunto eu, você conseguiu ver? E vendo é mais fácil de entender como os pecados, as maldições, a morte, tudo foi no corpo do Senhor Jesus. Eu fico pensando, e você pode pensar juntamente comigo, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o anjo da morte veio visitar e visitou os primogênitos do Egito, será que não tinha pecado no meio do povo de Israel? Será que não tinha problema nas famílias, filhos de rebeldes, questões, confusões, discussão entre vizinhos, problemas no meio dos filhos de Israel? É claro que havia. O povo de Israel nunca foi melhor do que povo nenhum. A diferença, repete comigo, a diferença está no sangue. A diferença está onde? A diferença está no sangue. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Vamos repetir isso? Aquele, como é que é o nome dele? Não ouvi. Aquele, como é o nome dele? Que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os lagares transbordarão de vinho novo. É o sangue de Jesus que cobre a nossa vida. É a troca que foi feita no Calvário. Você entrou com pecado, Deus pegou todo o seu pecado e jogou sobre Jesus. Deus pegou toda a justiça de Jesus e jogou sobre você. Ele levou todos os seus pecados e nós recebemos em troca toda a justiça de Deus. Então repete comigo assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem pode dar um forte aplauso a Ele? Mas não parou aí não. Ele diz assim: eu darei também muita quantidade de azeite. Gostou, né? Azeite em muita quantidade. Diga assim: trigo. Diga sangue, vinho. Diga azeite. Tudo isso são as chuvas de Deus sobre a sua vida. Então o azeite é o símbolo que mais representa o Espírito Santo, e a promessa fala de uma grande quantidade do Espírito Santo, de azeite, de óleo sendo derramado sobre nós. Eu gosto muito do texto de Zacarias capítulo 4, versículos 2 e 3. Zacarias 4, 2 e 3 diz assim: e ele me perguntou: o que é isso que você está vendo? E respondi: eu vejo um candelabro. É o profeta Zacarias tendo uma visão, e todo ouro, um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda, à direita e uma à esquerda do vaso de azeite. E assim aconteceu. Sabe, nós iluminamos pelo óleo, pelo combustível, nós incendiamos por causa do Espírito Santo. E assim como o candelabro, uma das representações dele é a igreja, a lâmpada fica acesa e não vai se apagar, porque a promessa de Deus é que tem azeite, tem combustível, tem um combustível reserva, um tanque reserva. E se não bastasse, ainda tem 2 oliveiras para produzir azeitona, e não vai faltar óleo, não vai faltar azeite para a igreja. Nesses dias, o Espírito Santo ele vem e é derramado sobre a igreja do Senhor Jesus. Tem alguém que crê nisso aqui? Diz amém. Algo interessante a respeito dessas figuras, sobretudo das que apontam para Jesus. O trigo ele precisa ser amassado e moído para virar farinha, para virar massa e para virar pão. A uva ela precisa ser esmagada no lagar, pisada, espremida para virar suco, para poder fermentar e para poder virar vinho.
Aliás, eu falei para vocês outro dia no milagre, no sinal da água em vinho no casamento. Um bom vinho demora 8 anos, pelo menos, para poder ser produzido. Entre o tempo da videira produzir, da uva amadurecer, ser esmagada, ser pisoteada, o vinho ser guardado e ele poder envelhecer até se transformar num bom vinho. Jesus pegou isso tudo e fez em questão de minutos. Mas ele foi pisado, ele foi moído, ele foi amassado. A azeitona, para virar azeite, ela é esmagada, ela é prensada, ela é amassada, e ali vai sair o azeite puro. A primeira prensa é o azeite virgem, extra virgem. A segunda prensa é o azeite comum que se come, e a terceira prensa é o azeite inferior, que serve para poder abastecer as lâmpadas e abastecer as luzes. Mas não vai faltar azeite. Repete. E não é só isso não, o azeite ele é muito mais do que simplesmente iluminar, incendiar a igreja. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim: e acontecerá, Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção do Espírito é a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra o peso, é a unção que tira o fardo, é a unção que tira a condenação, é o Espírito Santo que aponta para o Senhor Jesus. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é suave, não é o jugo da religião, não é o peso, não é a culpa, não é a condenação, não é a obrigação, mas é a alegria, é a unção, é alegria no Espírito Santo. E esse jugo sobre os seus ombros, esse jugo sobre as suas costas, ele vai ser despedaçado pela unção do Espírito Santo, ele vai ser quebrado pela unção do Espírito Santo. Quem crê nisso diz aleluia. E isso é uma coisa extraordinária. E para completar, ele diz assim: restituirei. Diz o quê? Restituirei os anos. Ele vai restituir o tempo que você perdeu, o tempo da dificuldade, o tempo da tristeza, o tempo sombrio. Só o Senhor, Ele é o único que pode remir os anos da nossa vida. E assim como Ele transformou a água em vinho em poucos minutos, algo que demoraria 8, 10 anos, assim também Ele vai remir o tempo na sua vida. Salmo 103, versículo 5, é um salmo messiânico. O versículo 5, ele diz assim: é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele quem redime a tua alma da cova, é Ele que te coroa de graça e de misericórdia, é Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. É o poder de Jesus remindo o tempo, restituindo um tempo. Sabe, querido, preste atenção, não basta encher você de bens e Ele vai derramar prosperidade sobre a igreja. O mundo está em trevas, mas no final dos tempos vai haver uma passagem de finanças, de recursos do mundo para a igreja. Está lá em Isaías capítulo 60, outro dia eu prego sobre isso. Mas não basta encher você de recurso, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer restaurar casamento, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer restaurar relacionamento entre pais e filhos e pais. Ele quer restaurar os sonhos das pessoas. É disso que Ele está falando. Ele enche você de bens, enche a sua vida de alegria, Ele faz você prosperar. E se você viveu uma vida que parece o pão que o diabo amassou, Ele vai restituir você, e você vai viver os melhores anos da sua vida. Quem crê nisso dá um glória a Deus, aleluia. São os melhores anos da sua vida. Que coisa extraordinária. Só Deus, só a promessa de Deus, só o favor de Deus pode fazer uma coisa tão extraordinária assim. Ele renova as suas forças. No Salmo 91, versículo 16, ele diz: vou saciá-lo com longevidade. O que diz? Vou saciá-lo com longevidade. Sabe, Deus quer que você viva
não quer que você morra. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um fim, um futuro com esperança. Deus quer saciar você de dias, Ele quer te dar longevidade. E como é que essa longevidade vem? Através da salvação do Senhor. O versículo termina dizendo ali: e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe que minha salvação é o nome de Jesus. É um nome de Deus que apresenta Jesus, é Yeshua. Jeová é Salvador, Jeová é salvação. A nossa longevidade, a nossa vida, a nossa saúde, elas estão em Cristo, estão em participar do pão e do vinho, em receber a unção do Espírito, em receber as chuvas dos céus, é a bênção de Deus. Então alegrem-se, filhos de Sião, exultem no seu coração, pois o Senhor vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva. As suas eiras transbordarão de trigo, os lagares de vinho e de azeite. Deus vai restituir o tempo que você perdeu, o tempo do medo, o tempo do pecado, o tempo da crise, o tempo do fardo, o tempo da religião. Deus está restituindo. Esse é o tempo da restituição. E eu quero concluir com um texto que eu acho muito maravilhoso. Não vou poder falar sobre ele todo, mas quero citar Josué capítulo 14, versículos 10 a 12. Josué 14 conta o final da história, aliás, o penúltimo capítulo da história da vida de Caleb. E agora, versículo 10: eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que eu estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que estavam lá os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas, os gigantes. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. E eu quero dizer uma coisa para você. Levanta a mão assim se você quer receber. Assim como foi com Caleb, será também com cada um de vocês. Assim como foi com Caleb, será com cada um de nós. Assim como foi com Caleb, será com cada um de nós. Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor. Todo mundo conhece a história. Caleb recebeu e desfrutou da promessa, porque ele tinha uma grande força, porque ele era mais capacitado que os seus irmãos? Não, mas porque ele creu na palavra do Senhor. Todo mundo conhece a história dos espias. 12 foram, 10 olharam para as circunstâncias, para os gigantes, para as cidades fortes, mas 2 deles acreditaram na promessa. Diga assim, a promessa. Sabe, a graça de Deus. Promessa é um nome para graça no Antigo Testamento. E o que abre a porta da graça sobre a sua vida é a fé. O que Josué teve de diferente dos seus irmãos? Fé. O que ele fez de diferente? Ele creu. E ele creu e recebeu a promessa. Todos os irmãos morreram, todo o povo morreu no deserto. Mas Caleb disse, passaram 45 anos, todo mundo morreu. Morreu um, morreu outro, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, eu não serei abalado. E até hoje o Senhor me solicitou, me capacitou. E tão forte como eu era, eu continuo sendo hoje. E eu não quero uma terra qualquer, eu quero a promessa. Querido, nós queremos a promessa. É a promessa de Deus para nós. Ela é nossa, eu quero ela, eu me aposto dela. Nem sempre a promessa é fácil, né? A promessa de Caleb era o Monte Hebron, cheio de gigante. Era um Monte Hebron cheio de cidade fortificada. E o velhinho de 85 anos, que velhinho que nada. Se ele tivesse hoje, ele era Follow Betel 17. Qualquer comparação com o nosso artilheiro é mera coincidência. Forte,
força do braço dele. Como diz outro Joel, que é o apóstolo, há uma promessa em andamento. Enquanto você não desistir da promessa, ela não vai acabar na sua vida. Aqueles outros caras acharam que não ia dar, era impossível, era gigante demais, era cidade forte demais, nós não vamos conseguir. Sabe, quando a gente olha para a nossa capacidade, a gente desiste mesmo. Mas Josué e Caleb olharam, foi para a promessa, eles olharam, foi para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, você já viu ali, todas as suas maldições, a morte, o pecado, tudo já foi sobre ele. Aquilo aconteceu agora. Jesus está fora do tempo. Hoje Ele está perdoando pecados. Ele já perdoou, Ele está perdoando. Tudo já foi consumado. Você sabe que Deus não tem futuro. Deus sempre fala no presente ou no passado. Quando Ele entrega uma promessa, Ele já considera aquela promessa cumprida na sua vida. Nós é que vivemos assim, na esperança. Eu vou lançar um livro, não posso falar, Daniel não deixa, mas eu vou lançar um spoiler, um livro sobre esperança. Está ficando pronto. A gente vive no tempo da esperança, mas o Senhor vive no tempo da concretização. Sabe, aquilo que para nós ainda é no futuro, para Ele já aconteceu na sua vida. Amém. Então a chave das chuvas sobre a sua vida não é você trabalhar muito para conseguir, mas é descansar em Cristo e a sua obra consumada. Viu ali? Em inglês o Jesus ali falou finish, acabou, está consumado, acabou. Tudo que tinha aqui já foi no corpo dele. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Caleb confiou nisso. Olhou para o gigante e disse assim: é comigo mesmo. Vou derrubar cada um deles, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Eu estou dizendo para você uma coisa: existe uma promessa sobre a sua vida. E cada um dos gigantes que se levantam contra você, eles vão ter que cair. Todos eles já foram derrotados pelo Senhor Jesus. O último gigante a ser derrotado é a morte. E está chegando o dia que não haverá mais morte, nem mais dor e nem mais choro, porque tudo já vai ter sido claro. Todos os gigantes já foram derrotados. Deixa eu dizer uma coisa para você, para acabar. Os judeus, o pessoal lá, até hoje, se você vai em Israel e chega no hotel, no Shabat, o Shabat começa às 6 horas de sábado e vai até o dia seguinte. O dia para o judeu ele começa sempre na viração, no anoitecer do dia anterior começa o próximo dia. Então o Shabat começa às 6 horas de sábado e vai até às 6 horas, às 6 horas de sexta-feira, né, até às 6 horas de sábado. E você chega no elevador, tem um elevador lá que está escrito em hebraico, elevador do Shabat. E quando você entra nele, quando você for lá e estiver lá no Shabat, vai estar, todo mundo que vai a Israel vai passar pelo menos um Shabat lá, vai provar do vinho, vai comer do pão, tem fermento, no hotel. Quando você entrar no elevador do Shabat, se você entrar nesse elevador, ele vai parando de andar e andar, para subir e para descer. Porque o judeu considera trabalho apertar o botão do andar para onde ele vai. O judeu ele trabalha 6 dias e faz o que no 7º? Descansa. Tem igreja que quer guardar o 7º dia, né? Mas eu vou contar um segredo para você. Existe uma bênção no domingo. Porque no domingo de manhã, quem ressuscitou? Jesus, quando aparece para os seus discípulos, ele aparece que dia? Domingo. Ele aparece domingo. Tomé não está lá. E Tomé diz assim: eu não acredito. Aí no domingo seguinte, quem aparece de novo? Que dia que Jesus aparece de novo? Domingo. Jesus ele está apontando para o novo de Deus. Se o povo de Israel, ele trabalha e depois descansa. O povo de Jesus, quem é o povo de Jesus? Quem é o povo de Jesus?
O povo de Jesus começa a sua semana no domingo, no primeiro dia. Nós começamos descansando e depois nós trabalhamos. Primeiro eu descanso, depois eu trabalho. Primeiro eu descanso, depois eu trabalho. Primeiro eu descanso no Senhor. Primeiro a minha casa descansa no Senhor. Primeiro eu desfruto do Senhor. Aí sim, depois eu vou trabalhar para o Senhor. Percebeu a diferença? Aquele povo achava que não conseguia conquistar a terra por causa do esforço, eles não tinham força. Mas Caleb descansou na promessa, assim como nós também descansamos na promessa. Hoje é domingo, que dia é hoje? Hoje é domingo e nós estamos começando a semana descansando no Senhor, porque essa semana nós vamos conquistar, nós vamos produzir, seu negócio vai prosperar, sua família vai ser abençoada, seus sonhos serão realizados. Exulte e glorifique, filhos de Sião, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a temporã e a seródia, elas cairão sobre as suas vidas, e as eiras transbordarão de trigo, os lagares de vinho novo e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quantos querem ser restituídos, dão glória a Deus e fiquem em pé agora em nome de Jesus. Mas não fica calado, começa a aplaudir ao Senhor. Esse é o tempo das chuvas, esse é o tempo da chuva seródia, esse é o tempo das últimas chuvas. Há um derramar do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. A igreja começa descansando em Cristo. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus: se você tem que se esforçar por alguma coisa, se esforce em descansar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Descansa no Senhor. Salmo 128, Salmo 127, eles dizem lá: aqueles a quem Deus ama. Tem alguém que é amado de Deus aqui? Ele diz assim lá: o Senhor Deus concede a bênção, o favor, enquanto dorme, enquanto descansa. Eu digo isso para Deus todo dia quando vou dormir. Quero confessar que às vezes eu durmo no meio da oração, cansado, né? Senhor, me dá uma noite na Tua presença, que cumpre a Tua palavra. Salmo 8, sabe o que diz lá, né? Em paz eu me deitarei e logo pegarei no sono. Crente não fica rolando na cama. Em paz ele se deita e logo ele dorme, porque é o Senhor que nos faz repousar em segurança. E lá no Salmo 128 ele diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. Às vezes a gente está com um filho pequeno no colo, né? Está contando uma história, está conversando, está assistindo televisão, e de repente você percebe que o filhinho dormiu. Esse rapaz aqui já dormiu muito no meu colo. O Tiago nem tanto. O Tiago gostava de ficar agarrado no meu pescoço, mas dormir nunca foi com ele. Sabe, quando você dorme no meio da oração, não fica condenado não. O pai gosta. É meu filho, dormiu falando comigo. Tem algum crente que entende isso aqui? Descansa no Senhor. Vamos cantar.